Mas vamos tentar novo contato agora com o Frei Antônio Pinheiro, prior provincial da Ordem Agostiniana, que está neste momento no Peru. O senhor me escuta agora, Frei? Perfeitamente, Márcio. Muito obrigado. E, de novo, boa noite e muito obrigado por falar com a gente nesse momento tão importante, nesse dia tão importante. E eu queria ter a sua reação, essa foi a primeira pergunta, de o senhor estar aí no Peru. Qual foi o sentimento aí onde o senhor está, eu não sei em que cidade exatamente o senhor está, com o anúncio do novo Papa? Foi, de fato, uma grande emoção, porque exatamente aqui em 1985 eu o conheci. Nós nos encontramos no Encontro Internacional dos Agostinianos. Ele estava voltando de Roma, recém-terminado o doutorado em Direito Canônico. Eu era jovenzinho, ainda era formando, tinha 21 anos, e ele 30 anos. Então, desde então, várias outras ocasiões me encontrei, seja aqui no Peru, seja na Ordem, como ele foi prior-geral. Ele esteve no Brasil, em Belo Horizonte, onde eu resido. Então, para todos nós agostinianos, quando ele falou, eu sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano, então todos vibramos, e certamente o nome também chamou a atenção, Leão XIV, tem muitos sinais, muitas coisas interessantes desse primeiro pronunciamento dele. Pois é, antes de falar do primeiro pronunciamento, eu queria ter um pouco mais da sua, não sei se eu posso chamar assim de convivência, dos seus encontros com Robert Prevost, agora Leão XIV. Como foram esses encontros, mas principalmente, o que o senhor destaca das características do novo Papa? Ele é uma pessoa muito afável, de fácil relacionamento, dado ao diálogo, é de muita escuta, é bastante discreto nos seus posicionamentos, até tímido um pouco, mas duas coisas me chamaram muita atenção. No encontro dos jovens em Sydney, na Austrália, na Jornada Mundial da Juventude de 2008, quando ele tinha muita proximidade, uma facilidade muito grande de falar com os jovens, e também aqui no Peru, no Encontro Internacional de Jovens, em 2010, quando ele foi dar uma palestra, era prior-geral ainda, ele citou uma música do Michael Jackson, The Mirror, imediatamente cativou a juventude. Então, ele tem esse lance, essa proximidade, essa facilidade de cativar as pessoas, exatamente por falar a linguagem, uma linguagem compreensível. Como Francisco fazia também, era fácil entender o que o Papa Francisco falava, sem nenhuma crítica aos outros papas, mas João Paulo II, especialmente no fim da vida, não entendíamos o que ele falava. Bento XVI, alemão, mais difícil ainda. Francisco era claro e, pelo que o senhor fala, a mensagem, ou pelo menos o Papa comunicador, quem sabe nós continuaremos a ter assim. E talvez tenhamos tido uma primeira experiência desse Papa comunicador nas primeiras palavras, como o senhor bem destacou, no primeiro discurso feito ali na sacada da Basílica de São Pedro, as primeiras palavras dele já como Leão XIV. Eu pergunto o que o senhor destaca daquele discurso e, particularmente, o que a gente consegue enxergar de agostiniano naquelas palavras, Frei? Ele começou uma saudação pascal de Jesus ressuscitado, a paz esteja com vocês. E repetiu várias vezes a palavra paz, inclusive usando expressões interessantes que vale a pena uma análise. Uma paz desarmada e desarmante, que dialoga, que aproxima as pessoas. E como a Praça de São Pedro acolhe com os braços abertos, também a igreja deve acolher a todos, sem medo. Então, eu acho que isso daí já é um tom que pode nos indicar que ele vai ser um Papa de diálogo e conciliação, principalmente nesse mundo conflituoso no qual nós vivemos, e particularmente as duas guerras que chamam a atenção nesse momento, a guerra da Ucrânia e toda a questão da faixa de Gaza. Certamente, ele terá uma influência benévola nessa direção, entre outras tantas coisas, como ele também anunciou. Ele, na linha de Francisco, ele falou de uma igreja missionária, uma igreja em saída, continuar uma igreja sinodal. Várias vezes usou a expressão caminhar juntos. E eu dou uma frase de Santo Agostinho, não é? Para vocês, eu sou bispo, com vocês, eu sou cristão. Vamos caminhar juntos. Então, eu acho que aí nós temos uma série de indicativos, além do gesto, da roupa que ele está usando. É muito interessante que o Papa Francisco não usou a moseta, que é essa capinha vermelha, e a escola romana de São Pedro e São Paulo. Ele está usando. É um aceno de abraçar os conservadores, digamos assim. Mas o nome dele, Leão XIV, que aponta para a doutrina social da igreja, vai claramente na linha de Francisco. Então, é um homem de conciliação, um homem de diálogo, que certamente vai conseguir unir internamente a igreja e vai dar uma boa mensagem para o mundo nesse momento que nós vivemos. Uma visão muito interessante. E eu perguntei para o nosso repórter que está lá em Roma, será que ele vai ficar no Palácio Episcopal? Será que ele vai continuar na Casa Santa Marta, como Francisco morava também? Ele vai
digamos, se despir do ouro, não usar um crucifixo no peito, como Francisco usava, não de ouro, mas de prata, um metal menos nobre. Isso a gente vai ver nos próximos dias. Inclusive, haverá uma entrevista coletiva na segunda-feira, Frei. E certamente o novo Papa vai ser perguntado sobre temas nos quais Francisco deixou a visão dele. Por exemplo, na participação de mulheres na igreja, na bênção a homossexuais, na defesa do meio ambiente. É uma pergunta difícil, Frei, por favor, mas eu entendo. Mas sendo ele agostiniano, será que a gente já consegue imaginar como ele vai se posicionar? Não apenas como agostiniano, mas também por esse conhecimento um pouco mais próximo que o senhor tem do novo Papa. A gente já consegue imaginar a linha que ele vai tomar frente à igreja? Olha, ele como prior geral visitou mais de 50 países. Então ele tem um conhecimento do mundo, das realidades do mundo, principalmente do mundo do sofrimento, da pobreza, nas muitas realidades capilares em que a ordem está presente. Então essa experiência dele certamente o faz aproximar-se das grandes questões do mundo. Eu imagino que ele continuará dando esse protagonismo às mulheres em cargos de confiança na vida da igreja. Será um homem de diálogo com toda a grande diversidade. E quando ele usa a expressão uma igreja aberta para todos, que acolhe a todos, isso já é um indicativo que ele vai acolher, né? Vai continuar, evidentemente, com aquilo que é a doutrina tradicional da igreja, mas ele vai ser de uma postura muito aberta, em consonância com a modernidade, com os tempos que nós vivemos. Isso eu acredito e faz muito parte do ecleticismo da ordem agostiniana, na qual ele é formado, é filho, e certamente dará continuidade a isso. É um estilo que ele não vai negar, evidentemente. Frei, só mais uma dúvida. O senhor, pelo menos eu não prestei atenção, o senhor não disse em que cidade está. O senhor não estaria em Chiclayo, a cidade que tornou o então padre, bispo e agora papa ao mundo? Não, eu estou em Lima, na Lima. capital do Peru, mas ele atuou inicialmente quando voltou de Roma, em Trujillo, no norte do Peru, uma região missionária. Foi bispo de Chiclayo, que é no centro-norte do Peru, e há pouco também tive contato com o Monsenhor Edson Farfán, que é o substituto dele na Diocese de Chiclayo, no Peru, que é agostiniano também, né, que é um bispo missionário. Então, todos estão vibrando e certamente essa marca pastoral, essa vivência pastoral vai marcar também o pontificado dele, certamente. Eu conversei com o Frei Antônio Pinheiro, ele é prior provincial da Ordem Agostiniana. Frei, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite para todos. Muito obrigado.